Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Há mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Antes acreditar do que duvidar. Coração é terra que ninguém vê. Cora Coralina. Vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada? Nós estudamos sobre o plano cartesiano, que é representado dessa maneira aqui está ao lado direito, com dois eixos perpendiculares, um o x e outro o y, certo? Ele foi criado pelo matemático francês René Descartes. Nesse plano cartesiano, nós podemos representar pontos. Então, nós temos aqui o ponto E, que é a origem, e nós temos aqui os pontos A, B e C, onde a abscissa é representada no eixo X e a ordenada no eixo Y. E a intersecção dessas duas da ordenada com a abscissa é a localização deste ponto. Vamos à aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar sobre frações. É um conteúdo que vocês já estudaram anteriormente e a gente vai estar revisando algumas coisas e depois aprofundando um pouco. A ideia de fração. As primeiras notícias do uso das frações vêm do Antigo Egito. As terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares em troca de pagamento de tributos ao Estado. Como o rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham de ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Então, nós temos aqui, olha, alguns exemplos de frações. Então, nós temos aqui 1/3, depois aqui representado 1/6 e depois 1/20, né? Essas medidas fracionárias não são números naturais, que são aqueles números que a gente usa para contar, o 0, 1, 2, 3, então eles não são números naturais. Eles são exemplos dos números chamados números racionais, que depois vocês vão estar estudando mais profundamente. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos através de uma fração. Então, a fração é um número racional. Vamos a um exemplo aqui. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura. Então, eles pediram uma pizza que foi dividida em 8 pedaços, né? E aqui está representado, aqui onde está vazio, os pedaços que eles comeram e aqui os pedaços que sobraram. Na letra A, quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? Então, vamos lá. Eles comeram 1 pedaço, 2, 3. Então, eles comeram 3 pedaços. Quantos pedaços restaram? Então, a gente vai contar os que restaram. 1, 2, 3, 4, 5. Então, restaram 5 pedaços, tudo bem? A ideia de fração como parte de um todo. Então, a fração, ela representa uma divisão. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Vamos representar algumas frações utilizando papel e lápis de cor. É uma experiência que vocês podem estar fazendo em casa, tá? Então, vocês devem recortar uma tira de papel, qualquer tamanho. Quando a gente dobra a tira inteira ao meio, obtemos duas partes iguais. No caso, cada parte obtida representa a metade ou um meio da tira. Então, vai ficar assim, olha. Quando a gente divide aquela tira ao meio,
nós vamos pintar uma parte, então cada parte vai representar metade ou um meio. Recortamos outra tira de papel. Dividimos essa tira em 3 partes iguais. Cada parte da tira inteira representa a terça parte ou 1/3 da tira. A representação numérica é 1/3. Então, quando a gente pega uma tira, divide em 3 pedaços iguais, quando a gente toma um pedaço, nós temos 1/3. Se nós pegarmos 2/3. Se nós pegarmos os 3 pedaços, 3/3. Recortamos outra tira de papel, dobramos ao meio e a seguir novamente ao meio. Cada parte da tira inteira representa a quarta parte ou 1/4 da tira. A representação numérica é 1/4, né, que é 1/4. Vamos colorir de azul 3 dessas 4 partes. Dessa forma, podemos dizer que 3/4 da tira estão pintados de azul. A representação numérica é 3/4. Então, olha, nós dividimos em 4 partes. Cada parte, né, ó, representa 1/4, né, como tá aqui, ó, né? E se a gente pegar 3 partes, como foi pedido aqui, então nós vamos ter 3/4, certo? Você se lembra de que na pizzaria onde Antônio e a namorada fizeram o pedido, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais? Numericamente, cada pedaço pode ser representado por 1/8. Antônio e a namorada comeram 3 pedaços, ou seja, 3/8 da pizza, e restaram 5 pedaços, ou seja, 5/8 da pizza. Então, nós temos aqui, ó, 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 1/8, 3/8 e 5/8 são exemplos de frações que indicam partes de figuras ou de quantidades. Observe aqui. Este relógio, ele marca meio-dia. Olha, os 2 ponteiros estão alinhados aqui, um sobre o outro, no 12. Então, ele marca 12 horas. Então, por que meio-dia? O dia tem 24 horas. Então, quando ele marca 12 horas, meio-dia, metade das horas do dia. Nesse outro relógio, ele marca meio-dia e 15. Então, vão ser 12 horas e 15 minutos. Pensem bem, 1 hora tem 60 minutos, certo? Quando o ponteiro do minuto dá a volta inteira, ele dá 60 minutos para marcar 1 hora. Se ele está marcando aqui 15 minutos, que o ponteiro está aqui no 3, então quer dizer que passou 1/4 de hora. Por quê? Se eu dividir o 60 por 4, como está essa divisão aqui nesse pontilhado azul, cada pedacinho vai ter 15 minutos. Por isso que aqui está 12 horas e 1/4 de hora, porque 15 minutos é 1/4 de 60, que é 1/4 de hora. Este relógio marca meio-dia e meia. Olha o português aqui. Muita gente fala meio-dia e meio. Por que está errado? Olha, meio-dia. Por quê? O dia é masculino, então por isso que meio-dia. E meia vem de meia hora, então por isso que é meio-dia e meia, tudo bem? Então aqui nós temos o relógio, né, com o ponteiro entre o 12 e o 1, né, meio-dia, e meia, o ponteiro dos minutos está aqui no 6. Então, 12 horas e meio, ou meia, metade de hora, certo? Então, aqui nós temos uma representação aqui, olha, de um inteiro dividido em 3 partes. E nós temos aqui os termos da fração, o numerador, né, ó, e o denominador, são os termos de uma fração. O numerador é o número de cima e o denominador é o que vem embaixo. O denominador, ele indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. Então, nessa
nesse círculo aqui, ó, ele foi dividido em 3 partes. Então, por isso que o denominador é 3. E o numerador 2 indica quantas dessas partes foram consideradas, ou quantas partes foram pintadas, no caso aqui. Por isso que aqui nós estamos representando essa fração 2/3. Guardem bem isso. O denominador é o total em que foi dividido e o numerador é só as partes consideradas. Vejam como são lidas ou escritas por extenso algumas frações. Então, nós temos aqui, olha, 1/2, quando o denominador é 2, nós lemos meio, 2/3, 1/4, 3/5, 1/6, 4/7, 3/8, 1/9, 1/10. Quando é diferente de 10, 100 e 1000, nós vamos ler o número acrescido de avos, ó. 10, 11/, 2, 15/, e depois 1/100. Então, nós só temos essas leituras especiais, olha, quando o denominador varia entre o 2 ao 9, quando é 10, 100 ou 1000. Fora isso, nós vamos ler o número seguido da palavra avos. Vamos praticar um pouquinho? Então, nós pegamos esses exercícios lá do livro didático da página 136. Observe as figuras e indique as que estão divididas em partes de mesmo tamanho. Veja bem, toda vez que a gente fala em frações, as partes devem estar divididas do mesmo tamanho. Se estiver dividida de tamanho diferente, não dá para escrever fração, certo? Então, quais estão divididas em partes de mesmo tamanho? Vamos olhar a letra A. Então, a letra A, nós temos essa figura que as partes estão divididas do mesmo tamanho. Então, a letra A está correta. A letra B, nós temos um triângulo dividido aqui ao meio, né? Então, as duas partes iguais também. A letra B está correta. A letra C, nós temos aqui ó, um pedaço de pizza que está dividido nesse sentido aqui. Esse pedaço é igual a esse? De jeito nenhum. Então, a letra C não está dividida em partes de mesmo tamanho. A letra D. A letra D é um triângulo que ele foi ó, dividido no meio. Depois, cada parte foi dividida no meio também. Então, se nós colocarmos esses triângulos todos um ao lado do outro na mesma posição, eles vão representar partes iguais, sim. Então, a letra D está dividida em partes do mesmo tamanho. A letra E nós temos aqui um hexágono, né? Um polígono de 6 lados. Está dividido ao meio, formando 2 trapézios. Vamos relembrar um pouquinho, né? E essas duas partes são iguais. Então, a letra E também está dividida em partes iguais. A letra F, nós temos aqui como uma parte frontal de um cone, a representação de um cone, e ele está dividido aqui ao meio. Então, está realmente dividido em partes iguais também, a F. A G, olha o que aconteceu. Ele dividiu aqui, aqui nós temos 2 triângulos e aqui 2 losangos. Ele não está dividido em partes iguais, então a G não. A H, nós temos um triângulo dividido em 4 triângulos de mesmo tamanho, então está dividido em partes iguais. A letra I, nós temos aqui esse paralelogramo que está dividido em 2 partes iguais também. E a letra J, nós temos esse triângulo dividido dessa maneira aqui, em que essa parte superior não é igual a essa parte inferior. Então, as figuras que estão divididas em partes de mesmo tamanho são a letra A, B, D, E, F, H e I. As outras não. Vamos ao exercício 2. Os triângulos destacados na cor azul representam que fração de cada figura? Então, vamos lá. Nós temos aqui o tracinho da fração. O denominador, que é o número que vai embaixo, ele representa o total de partes em que está dividido. Então, esse quadrado aqui, ele está dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu vou colocar o 4 embaixo. E quantas partes estão destacadas em azul?
Então, vai ser uma só. Então, o numerador vai ser 1. Então, a letra A, 1/4. Na B nós temos um pentágono que está dividido no total de 10 partes. Dessas 10 partes, está pintada em azul somente uma. Então, essa representação é de 1/10. Tudo bem? Vamos ao exercício 3. Uma semana tem 7 dias. Que fração da semana é representada por letra A, 3 dias, B, 6 dias. Então, lembrando, se a semana ela está dividida em 7 dias, o 7 vai ser o meu denominador. E a parte considerada na letra A, no caso, 3 dias. Então, 3 vai ser o meu numerador, 3/7. Na B, a minha semana tem 7 dias, então o denominador é 7. E eu considerei 6 dias, então eu tenho 6/7. Vamos ao 4. Cada figura representa um segmento de reta. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em azul e aos trechos assinalados em vermelho em cada segmento. Então, aqui, olha, na letra A, nós temos aqui um segmento que está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? Então, na minha fração, o denominador vai ser 8. Primeiro, vamos ver a parte azul, certo? E a parte azul, eu tenho 7 partes azuis. Então, eu vou ter 7/8. Já a vermelha, então, o meu segmento ele está dividido em 8 partes e eu tenho uma parte pintada. Então, 1/8. Vamos ao B? No B, esse segmento está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, a fração que representa a parte azul, o denominador é o total, então vai ser 10. Quantas partes estão pintadas de azul? Somente 3, então vão ser 3/10. E a parte vermelha? O denominador está dividido em 10 partes, então continua 10. Quantas partes nós temos em vermelho? Nós vamos ter 7 partes em vermelho, então 7/10, certo? Vamos ao C. No C, esse segmento está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Então, meu denominador vai ser o 12. A parte azul, eu tenho 7 partes azuis, então vai ser 7/12. Lembrem? 12 não tem leitura especial, então é 7/12. E a parte vermelha são 5, então está dividida em 12 e eu tenho 5 partes vermelhas, 5/12. Vamos para D? Na D, esse segmento está dividido em 6 partes, então meu denominador vai ser 6. O azul só tem uma parte, então vai ser 1/6. E o vermelho, o denominador é 6 e 5 partes, 5/6. O quinto exercício. Que fração do ano 7 meses representam? Então, lembrando lá, ó, o ano ele tem 12 meses. Então, o total dos meses são 12. Então, meu denominador é 12. Se eu vou considerar 7 meses, então meu numerador é 7. Então, a resposta vai ficar 7/12. O sexto exercício. Veja quantos ovos Helena tem para fazer um doce. Então, aqui ela tem uma caixinha de ovos com 12 ovos, uma dúzia, né? Se ela usar 5 desses ovos, que fração da quantidade de ovos Helena vai usar? Então, o total de ovos na parte de baixo é o denominador. Então, eu tenho 12 ovos. Se ela usar 5, então 5 vai ser o meu numerador. Então, a resposta fica 5/12. E agora?
Vamos aos nossos exercícios. Lembrando que vocês devem entregar na escola ou mandar pelo WhatsApp da professora. Não deixem acumular as atividades. Nós já estamos na reta final, quarto bimestre. Então, não deixem acumular as atividades mais para o final, tudo bem? Então, os exercícios do livro didático, vocês devem copiar e resolver no caderno, certo? O exercício 7, lá da página 136, continuando aqueles exercícios. Ontem foi dia 17 em um mês de 30 dias. Que fração desse mês já se passou? Então, lembrando, nós devemos responder com uma fração, que tem o denominador e o numerador. O denominador é o total. Qual é o total de dias desse mês que está dizendo aqui? E o numerador, quantos dias se passaram? Então, embaixo é o total de dias do mês e em cima o numerador é o número de dias que se passaram. 8. Para encher uma xícara são necessárias 8 colheres de farinha. Cada colher de farinha representa que fração da quantidade de farinha que se pode colocar na xícara. Então, lembrando, nós vamos escrever uma fração. O denominador é o total de colheres que cabem na xícara. O numerador é só, eu quero aqui cada colher, então uma colher, certo? Então, vocês vão escrever a fração. O 9. As figuras mostram um marcador de combustível de um carro. Então, nós temos aqui esse marcador de combustível, ele está dividido em uma, duas, três, 4 partes. Então, aqui é o 0, que é o tanque vazio. Aqui seria 1/4, 2/4 ou meio tanque, 3/4 e 4/4, certo? Se a figura 1 mostra o tanque cheio, que seria o 4/4, escreva qual das outras figuras representa. Letra A, meio tanque, metade do tanque. Letra B, 1/4 de tanque. E letra C, 3/4 de tanque. Então, vocês vão ver aqui entre as figuras 2, 3 e 4, qual que vocês vão marcar aqui. Então, vocês só vão marcar o número da figura aqui na frente. Agora, nós vamos ao exercício do giro, que está entre as páginas 30 e 33. E vocês devem resolver no livro. Então, exercício 1. Observe a figura abaixo. Então, nós temos um quadrado dividido em 4 partes e essa parte aqui está dividida ao meio. A parte colorida corresponde a... Lembrem uma coisa, a fração a gente só pode escrever se ele estiver dividido em partes iguais. Então, para ficar dividido em partes iguais, então eu vou ter que dividir cada quadrado que está inteiro aqui em 2 partes. Aí eu vou contar quantas partes está dividido, vai ser o meu denominador, e depois quantas partes estão pintadas vai ser o meu numerador. Escrevendo a fração, vocês vão marcar qual a alternativa correta. O exercício 5. Em uma garrafa de leite, cabem exatamente 7 copos. Qual é a fração da garrafa representada por cada copo? Então, lembrem, numerador e denominador. Denominador é o total de copos que cabem na garrafa de leite. E o numerador é a fração de cada copo. Então, vou considerar um copo. Qual dessas alternativas que responde a essa questão? Exercício 9. Anderson entrou em seu trabalho às 9 horas da manhã e saiu à tarde, na hora indicada no relógio a seguir. Assim, podemos dizer que... Então, ele entrou às 9 e saiu às 3 horas. Primeira coisa que temos que lembrar. Um dia tem 24 horas, certo? E
Ele trabalhou das 9 às 12 e depois das 12 às 3, ou das 12 às 15. Quantas horas ele trabalhou? Então, nós vamos escrever uma fração representando aqui o total de horas que ele trabalhou pelo total de dias. Mas a gente tem que olhar que esse total de horas que ele trabalhou representa que fração do dia. Então, essa resposta aqui não vai estar escrito o 24 embaixo e o 6 em cima, não. Vocês vão ter que observar a fração que vocês vão encontrar, que fração que corresponde ao dia, certo? Leia as informações abaixo e responda a questão 11. 3 frascos A, B e C, todos com capacidade igual a 1 litro, contêm quantidades diferentes de um mesmo líquido, conforme a ilustração abaixo. Então, se vocês verem aqui, esses frascos A, B e C, eles são do mesmo tamanho, eles só estão divididos em quantidades diferentes, né? Aqui está dividido em 4, aqui em 2 e aqui em 3. Qual das alternativas melhor expressa o volume de líquido contido nos frascos A, B e C nesta ordem? Então, vocês vão ver aqui. Qual é a fração que representa essa parte pintada aqui no frasco A? Então, vocês têm que ver a primeira fração aqui. Qual que representa essa quantidade de líquido no frasco A? A fração do meio é a que representa a quantidade de líquido no frasco B. E a última fração é a quantidade de líquido que está no frasco C. Então, tem que ser na ordem que está aqui, A, B e C. Qual das alternativas que responde a esta questão? Observe as imagens e as informações a seguir e responda a questão 12. 3/4 da superfície da Terra estão cobertos de água. Questão 12. Qual representação a seguir é mais adequada para indicar a quantidade de água na superfície terrestre? Então, a quantidade de água ela está representada pela parte azul e a de terra pela parte vermelha. Então, lembrando, 3/4 da superfície da Terra estão cobertas de água. Então, qual dessas alternativas que representa 3/4 de água? 14. O elevador abaixo tem capacidade para 16 pessoas. Qual fração representa a quantidade de pessoas que entraram no elevador em relação à sua capacidade máxima? Olha, nós temos aqui 4 pessoas, certo? Se nós observarmos aqui, há 2 alternativas repetidas e a alternativa correta não está aqui. Então, vocês devem colocar a letra E e colocar a alternativa correta. Então, o total de pessoas é 16 e a quantidade de pessoas aqui é o numerador, que é a parte de cima. 17. Numa prova de 20 questões, Lucas acertou 15 questões. Com isso, podemos dizer que Lucas acertou... Bom, nós aqui também vamos ter que colocar a alternativa E. Nesse exercício, há uma alternativa correta, que é a letra D. Porém, ela está escrita de uma maneira diferente da qual nós estamos estudando. Ela está de uma forma simplificada. Então, vocês devem escrever a fração, lembrando que o total de questões é o denominador e o tanto que o Lucas acertou é o numerador. Então, vocês vão escrever a fração aqui na letra E. O que não te desafia não faz você mudar. Obrigada por assistir a aula e até a próxima!